Olha só essa notícia, o teto da igreja São Domingos Sávio desabou na madrugada, isso mesmo, nessa madrugada. Pela manhã, nossa equipe de reportagem, inclusive, esteve aí no local e o que se pôde ver com as portas ainda fechadas, né, foi um rastro de destruição. Vocês estão acompanhando imagens na tela da paróquia. Por nota enviada à imprensa, né, a paróquia informou que as missas serão transferidas para a quadra. Neste fim de semana não haverá programação. As missas retornam no dia 25 deste mês. Olha, eu tive, inclusive aí, né, passei hoje em frente à igreja. Era possível ver por algumas frestas, aí como essa imagem, que dentro realmente estava o teto todo no chão. Muito triste, muito feio, né, o ocorrido. A gente só lamenta, informa inclusive aos fiéis, muitos frequentadores da paróquia São Domingos Sávio sequer sabem o que aconteceu, mas estão agora acompanhando através da lente do balanço geral. E ainda sobre o desabamento, falando aqui, eu chamo novamente o repórter Evanilson Santana, que está ao vivo com o representante da Defesa Civil, para nos trazer detalhes deste caso, né? Vem com você mais uma vez. Pois é, Priscila, agora a gente conversa com o Robson Rabelo, que é o coordenador técnico da Defesa Civil, para falar sobre esse episódio. É possível já deduzir ou afirmar alguma coisa sobre as possíveis causas, o que acabou provocando tudo isso, Robson? A estrutura onde ocorreu o fato, que seria no telhado da igreja, era uma estrutura razoavelmente nova e provavelmente foi um erro construtivo na execução, né? O construtivo ou de projeto. Mas as causas, quem aponta aí é um profissional que deve ser contratado pelo proprietário da edificação. A Defesa Civil cabe a função de analisar os riscos, se aquele imóvel apresenta ainda algum risco, seja aos fiéis que estejam ali ou aos vizinhos, né, e transeuntes. Aproveitando o que você está dizendo, a igreja já informou que as missas só vão retornar daqui lá perto do final do mês. O que foi orientado para a igreja sobre exatamente os riscos da participação dos fiéis ali próximos? Porque amanhã vai ter um forró, mas é num anexo. O que foi orientado? Bom, a questão desse forró que está marcado para ocorrer amanhã é em um local que não tem comunicação com a igreja, né? Tem acessos independentes. Inclusive a estrutura é totalmente à parte, né? Por exemplo, onde ocorreu o desabamento do telhado, a estrutura ela é de madeira, do telhamento. Já o local onde vai ocorrer o evento é uma estrutura em pré-moldado, com uma cobertura totalmente diferente. A questão de quando irá funcionar, isso vai depender deles apresentarem o que nós colocamos como exigência, né? O local foi interditado e após ele apresentar esses pontos, que são um plano de recuperação e manutenção na parte do telhado onde ocorreu o evento e uma anotação de responsabilidade técnica do executante dessa obra, né? Bom, então, a princípio, a própria Priscila falou que passou no local e visualizou o teto completamente desabado. Qual foi a proporção mais perto do real do que desabou efetivamente? Foi um desabamento onde ocorreu todo internamente, né? Não houve desabamento para a parte externa. Em questão de proporções da igreja, que foi a única a ser atingida, até porque existem outros anexos. Tem essa questão da quadra, existe a questão do salão paroquial. Se considerar apenas essa questão da igreja, eu diria que em torno de 70% a 60%, até porque o salão, por exemplo, a parte do altar ela não foi atingida, né? Então eu suporia em torno de 60% a 80%. Agora, qual a orientação para outras edificações, não só voltadas para a igreja, mas já que o senhor falou no começo que pode ter sido uma questão de erro de cálculo, alguma coisa nesse sentido, no que se refere ao aspecto construtivo, que orientação a Defesa Civil passa para que outras situações como essa não se repitam? Primeiro, sempre estar atento às algumas patologias que a estrutura vem apresentar. Por exemplo, essa não foi possível constatar porque ela existia um forro. Então, de repente, já tinha algum indício de que o evento iria acontecer. Só que como havia esse forro, então não teve como se identificar.
observando qualquer patologia anormal, né? Então deve-se comunicar à Defesa Civil para a gente fazer a avaliação do risco, né? Tanto é que a gente sempre tem uma equipe de plantão, vocês ligam para o 99 e a gente faz essa verificação. Essa, por exemplo, deu entrada em torno de 1 da manhã e 1h30 a gente já estava no local fazendo essa avaliação. Obrigado, Robson. O melhor de tudo, viu, Priscila, que apesar do susto, apesar dos danos, dos prejuízos, obviamente, né, para a igreja, o melhor de tudo é que na hora, como já foi na madrugada, não acontecia nenhum evento religioso. Mas se fosse, por exemplo, às 5 da tarde, ou algo do tipo, onde acontecem lá as celebrações, a gente estaria aqui falando de um outro resultado. Graças a Deus, isso não aconteceu e a gente está aqui contando a história, contabilizando apenas os danos e servindo aí como alerta também para outras situações. Priscila Andrade. Obrigada, Evanilson, mais uma vez. É isso mesmo. Estaremos aqui anunciando uma tragédia, não é? Mas Deus é maravilhoso. Olha, foi de madrugada, não havia nenhum evento religioso, nenhuma celebração, nenhuma missa. E parte da igreja que desabou, como disse o representante da Defesa Civil, coordenador técnico, cerca de 60% a 70%, mas o altar permaneceu intacto, não é? Coisas que só o infinito, não é só a imensidão do amor divino para poder aí explicar para a gente o inexplicável. Com certeza, uma mãozinha lá de cima.